Livro de Isaías, capítulo 22, versículo 8. O tema da minha pregação hoje é cidade sem proteção. Diz assim, Isaías 22, versículo 8 até o 11. Tira-se a proteção de Judá. Naquele dia olharás para as armas da casa do bosque, notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. Também contareis as casas de Jerusalém, e delas derribareis para fortalecer os muros. Fareis também um reservatório entre os dois muros para as águas do açude velho. Mas não cogitais de olhar para cima. Guarde bem essa parte, olha. Mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito as formou. Até aí tá bom, já vou explicar para você esse contexto aqui. É normal o ser humano. Todo ser humano busca, todo ser humano anseia. Muitos, a sua vida gira em torno de buscar a felicidade. Ele quer a felicidade, seja no casamento, seja na sua família, seja no seu trabalho. O que ele quer é ser feliz. O que nós vemos são livros escritos aos milhares de qual o segredo para você ser feliz. Tem até um livro que chama O Segredo. Porcaria, não lê, te aconselho. E as pessoas buscam sempre segredos, passos de como ser feliz em todas as áreas da vida. Todos querem um casamento feliz, todos querem uma família contente, todos querem uma vida alegre. E por conta disso, às vezes, a busca é tão desenfreada que eles acabam achando tantas coisas, menos alegria. O sonho do ser humano é um mapa, não do tesouro, mas um mapa da felicidade, que faz ela, literalmente, achar aquele xizinho marcado no chão, cavar e felizes para sempre. Mas eu venho falar para você, não há um mapa para a felicidade, mas há um caminho para a felicidade. E esse caminho, Jesus Cristo diz assim, eu sou o caminho. Não existe atalhos, não existe você pegar um pedágio ou uma curva à direita que vai dar um caminho mais fácil. Mas existe apenas um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Nós não precisamos apenas de um mapa, mas eu e você precisamos mais do que isso, precisamos, na verdade, é de um guia. É de alguém que possa nos colocar nos braços e nos levar diante de uma vida. Porque, do contrário, a felicidade nunca vai ser encontrada. É como aquele mito da cenoura filosofal, né? O cara está em cima do burrinho, e ele então pega uma varinha e coloca uma cenoura na frente do burro, e o burro fica a vida inteira. O dia que eu conseguir comer aquela cenoura, eu vou ser feliz. Mas nunca consegue, porque quanto mais ele anda, mais distante a cenoura fica. E tem muitos que buscam alegria. Às vezes é no prazer, na fama, no sucesso, numa companhia, no dinheiro, na fama. Mas ele sempre vê o coração dele vazio. Como já dizia Dostoiévski, no coração do homem é um vazio do tamanho de Deus. E você, meu irmão, pode tentar preencher esse vazio de tudo que é jeito. Você pode ser o jogador mais caro do mundo. O Neymar foi 800 milhões, você pode ser até o dobro. Mas se você não tem Deus, eu tenho a certeza plena para afirmar que sua vida vai ser vazia. Você pode conseguir o que você quiser. E essa era a história aqui do povo de Israel. O problema deles não era com as criaturas, mas sim com o Criador. E a mesma coisa acontece na minha e na sua vida. Talvez você pense que o seu problema é com o seu cônjuge, é com a sua família, é com o seu patrão, carne de pescoço. Mas não. Nós, diz a Bíblia, temos um problema com Deus. E precisamos resolver esse problema primeiro com Ele. Israel aqui estava sendo punido por Deus por conta dos seus pecados novamente. É isso apenas que a Bíblia escreve. A Bíblia não fica inventando um monte de história, mas a Bíblia é só uma história. O povo é obediente, Deus abençoa. O povo desobedece, a mão de Deus pesa sobre eles. É assim que se resume a minha e a sua vida. Lembra quando o povo sobe no Monte Ebal e no Monte Gerizim? Um monte proferindo as bênçãos daqueles que obedecessem a palavra? E outro povo profetizando as maldições daqueles que desobedecessem a palavra? É assim também na vida de qualquer pessoa. Seja ímpio ou seja cristão. Seja católico, seja ateu. Desobediência e sempre virá juízo. Israel, por conta do pecado, estava sendo atacado pela Síria, que era a superpotência da época. E eles não estavam nem aí. Estavam sossegados. Parecia que tinha tomado uma maracujina. O povo, um exército inimigo, a superpotência da época vindo. E eles tranquilos.
Só que o problema deles era o seguinte: eles não tinham percebido, mas Deus tinha tirado a proteção de sobre eles. Como nós lemos aqui no versículo 8, tira-se a proteção de Judá. Eles estavam tranquilos, sabe por quê? Deus é com a gente. Mal sabiam que não era nada. Daí então eles começam a olhar os muros e veem, nossa, que tanto de buraco, eles vão nos vencer. E então eles começam a olhar para os seus recursos, mas não olham para cima, mas não olham para Deus. Eles buscam recurso, buscam satisfação, buscam resolver os seus problemas com tudo que eles tinham nas mãos, mas não conseguiam olhar para cima, não viam que estavam totalmente vulneráveis, porque Deus já não era mais com eles. É assim que acontece comigo e com você. Nós somos fortes, não precisamos de Deus na maioria das vezes, até que vem a enfermidade. Não precisamos de Deus até que bate o desemprego lá na sua porta. Você não precisa de Deus até que o seu casamento comece a ruir. Você não precisa de Deus até que o vazio existencial dentro do seu coração aumenta a cada dia sistematicamente. Esse é o ser humano. E o que normalmente nós fazemos? Nós fazemos igualzinho em Judá. Nós não olhamos para cima, de onde pode vir o nosso socorro. Mas nós olhamos, na verdade, é para aquilo que nós conseguimos fazer. Calma aí, o casamento está ruim, eu sou uma pessoa inteligente, eu já li muitos livros sobre relacionamento. É só eu fazer que 2 mais 2 vai dar 4 e vou resolver o meu problema. Ah, não, é uma enfermidade, eu tenho dinheiro para pagar um bom médico. É só levar no especialista e meu problema vai ser resolvido. Esquecemos de olhar para cima. Colocamos, às vezes, a nossa esperança no homem. E nos esquecemos daquele versículo que diz, maldito o homem que confia no homem. Não estou dizendo que você não deve confiar no seu cônjuge, no seu pastor, nos seus irmãos, nos seus amigos, nos seus parentes, não. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, mas aquele que faz do homem o seu braço forte. Aquele que coloca toda a sua esperança no ser humano, e não em Deus. Quem tem serviço concursado, normalmente é assim, né? O país está lá e desemprega 14 milhões de empregados. Ele não está preocupado. Ele diz, eu sou estabilizado. É mesmo. Eu falo para você não é. Se países quebram, você acha que com esse rombo na Previdência, o pessoal vai pagar você? Pode dar o calote em você. Se você tem dúvida, olha no Rio de Janeiro. Meses, funcionários públicos sem receber. Mas são estabilizados. Mas o ser humano, ele olha muito para aquilo que ele tem. E se esquece de olhar para cima. O homem confia muito no homem. O homem confia muito em si. Na sua inteligência, no seu trabalho, na sua força, naquilo que as suas mãos conseguem produzir. Judá buscou a salvação em si mesmo. E por isso, ficou perdido. Eu quero passar aqui alguns princípios dessa história para mim e para você então. Primeira coisa que nós vemos, Judá olhou para os seus próprios recursos. O povo de Deus olhou para os seus próprios recursos, como diz aqui no versículo 8. Tira-se a proteção de Judá, ou seja, ficaram desprotegidos. Tira-se a proteção de Judá. Naquele dia, olharás para as armas da casa do bosque. Deus tinha abandonado o povo por conta do pecado. Sabe o que eles fizeram? Em vez de olhar para cima, em vez de pedir misericórdia, Deus, volte a estar conosco. Eles começaram a olhar, o que dá para a gente fazer? Não, Deus foi embora, está tranquilo, mas o que dá para a gente fazer aqui? Em vez de olhar para Deus, começaram a olhar para os recursos que eles possuíam. Diante da salvação é assim que muitos fazem. Diante da salvação, muitos têm essa mesma atitude. Eles pensam o seguinte, olha, o dia que eu chegar diante de Deus, eu estou tranquilo, sabe por quê? Eu nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Eu sempre fui um bom marido, uma boa esposa. Aí de vez em quando dava uma derrapadinha, né? Porque ninguém é de ferro. De vez em quando a mulher ficava brava comigo, eu ia lá beber aquela cervejinha lá, dava uma perdida na cabeça. Mas, num contexto geral, eu sou uma boa pessoa. Ele olha para os recursos dele. Diante do desemprego, diante da crise, sabe o que muitos dizem? Eu tenho um bom currículo. O que é isso? Eu falo 3 línguas. Eu sou altamente capacitado. E tenho a facilidade de me adaptar em qualquer lugar. Portanto, não vai faltar emprego para mim. Ou tenho uma boa poupança. O Collor uma vez pegou o dinheiro de todo mundo, né? Você é mais antigo, você deve ter perdido dinheiro aí. Você acha que a sua segurança é a sua poupança? É o seu emprego sólido? O seu nome diante da sociedade? Pastor, eu tenho um bom nome diante da sociedade. O ser humano, ele faz como o povo aqui fez. Ele olha para as cartas que ele tem na manga.
Diante da dificuldade, a primeira coisa que ele faz não é olhar para Deus e pedir auxílio divino, mas sim olhar para aquilo que ele consegue fazer. Daí está lá o casamento dele arrebentado, a vida financeira destruída, a vida espiritual pior ainda. Ele não busca ajuda. Ele diz, não, eu vou contornar essa situação. Eu consigo, eu sou inteligente, eu tenho recursos. Não pede ajuda para Deus, não pede ajuda para os outros. E por conta disso, a vida vai cada vez mais definhando. Eu sei que nós somos ensinados a confiar em nós. O mundo ensina isso, não é? Confie em si. Eu já vi pastor pregando isso, meu Deus do céu. Você é um vencedor, porque entre milhões de espermatozoides, você venceu. Parece mais palestrante de autoajuda. Infelizmente, muitos púlpitos estão dessa forma. Pense positivo, determine, você pode, você consegue. Você é o cara. Mas eu venho falar para você, por mais que você ouça essas mensagens de púlpitos, não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo, ele é muito contrário disso. O cristianismo não disse para mim e para você, confie em si, confie na sua capacidade, você é forte. Muito pelo contrário, ele diz assim, quando nós somos fracos, e é então que somos fortes. Você não pode resolver os seus problemas sozinho, você necessita de que alguém te ajude. Essa é a grande mensagem do cristianismo. Você não dá conta, sabe de onde você veio? Deus não usou a matéria-prima como titânio para fazer a mim e a você, mas Ele usou o barro para mostrar, olha, você não é ninguém, rapaz. Você não é ninguém, sua menina. Sem mim, você não pode fazer nada, como diz a Escritura. Sem mim, nada podeis fazer. Só que nós, às vezes, sempre olhamos para os nossos recursos e achamos que damos conta. Que basta apenas pensar melhor. Que basta apenas ter uma estratégia. E nós, então, vamos sair das dívidas, nós vamos ter um casamento melhor, uma vida mais saudável. Meu irmão, você não é nada sem Deus. Se você tem dúvida, uma gripe pode acabar com o ser humano. Lembra quando, há um tempo atrás, estourou aquela epidemia do ebola? Eu não sei se você ficou com medo, eu fiquei com muito. Você via trazendo um paciente lá de um avião, e o pessoal com aquela roupa toda cheia de negócio, porque não podia ter contato com ele. E se antigamente só tinha transatlântico, e mesmo assim nós víamos grandes pandemias se espalhando pelo mundo, imagina agora com aviões que, com horas, você pode sair daqui e estar lá do outro lado do mundo. Um vírus no ar pode acabar com o ser humano. Naquilo que você não vê, é uma tosse de alguém, é um aperto de mão de alguém que estava doente, e acabou você, meu irmão. Minha mãe era enfermeira, e ela cuidava de um senhor que ficou tetraplégico. Não mexia do pescoço para baixo, nada, só o olho para lá e para cá. Sabe como que ele ficou assim? Caiu de uma cama, de uma altura enorme, 50 centímetros. Literalmente, dormindo, virou para o lado, caiu no chão. Nunca mais andou. O Superman, você deve lembrar dele, né? Aquele rapaz que fazia o personagem Superman, caiu do cavalo, acabou ele. Ou Michael Schumacher, heptacampeão de Fórmula 1. No ano que ele estava competindo, ele era o esportista mais bem pago do mundo. Não era o piloto mais bem pago. O esportista mais bem pago do mundo. Quantos aqui ouvem falar nele hoje? Todo o dinheiro dele não foi capaz de trazer a cura que ele precisava. E está lá, dependendo de aparelhos e da graça de Deus. Assim é o ser humano. Nós somos nada. Somos pó. Somos barro. Meu irmão, se empresas quebram, você acha que você não pode quebrar? Quantos se lembram que da Kodak? Deve lembrar, né? Não existe mais. Arapuã, lembra? Arapuã, ligadão em você. Era mais ou menos parecido com isso, né? Acabou, desligou Arapuã. Não existe. Empresas que até então eram sólidas. É a poupança Bamerindos. Lembra do Banco Bamerindos? Acabou. Se bancos quebram, meu irmão, você acha que você é inquebrável? Se o Lehman Brothers, um dos maiores bancos americanos, quebrou, você acha que aquela poupancinha de 10 mil reais é muita coisa? Você acha que o seu serviço sólido é muita coisa? Meu irmão, sem Deus, aquilo lá pode virar poeira. Poeira, literalmente. Unimed Paulistana, Orkut. Acabou. Países quebram. O que é o ser humano? O ser humano não é nada.
Uma vez eu vi, em Goiânia, se eu não me engano, uma reportagem sobre uma escola particular e muito, muito conceituada. E um professor foi acusado de pedofilia naquela escola. Uma criancinha disse, o professor tentou abusar de mim lá. Semana seguinte, fechou a escola, faliu. Daí, depois de 2 semanas, descobriram que era engano. Foi, se eu não me engano, o tiozinho lá da van. E o menininho confundiu com o professor. Pergunta se teve volta. Acabou a escola. Consegue ver? Pelo erro de uma outra pessoa, a nossa vida pode acabar. É um dia que você sai tranquilo para ir para o supermercado. Mas o Joãozinho brigou com a Dona Maria dentro de casa. E sai louco da vida de carro e acerta você. Nossa vida não é nada. Não somos nada sem Deus. Literalmente ninguém. Por isso que a nossa confiança deve estar nele. Eu não estou dizendo que seremos burros. Afirmar, não sou ninguém, eu sou um burro, não. Mas nós temos que afirmar, como diz Paulo em 2 Coríntios 3,5. A nossa suficiência vem de Deus. Desde a hora que levantamos até a hora que repousamos. É porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Você já era para ver o perigo que teve para você chegar aqui hoje? O tanto de gente louca na rua. E mesmo assim você esteve aqui. O irmão uma vez me dizia, ele trabalhava numa oficina de funilaria, e um carro todo arrebentado lá. E ele perguntou para o rapaz, mas o que aconteceu? Um capu afundado? Eu nunca vi isso daí, um teto afundado. Ele falou que ele estava passando debaixo de uma ponte, um cara decidiu suicidar e pulou em cima do carro dele. O cara que ia morrer, você não tem nada a ver com o negócio. E você acaba pagando por isso. Nossa suficiência vem de Deus. Conta-se que uma vez, um elefante estava atravessando uma ponte. Era uma ponte que estava quase caindo. E um ratinho precisava atravessar também, só que os intervalos eram muito grandes, ele sabia que ele não ia conseguir. E então ele subiu na costa do elefante, e eles atravessaram a ponte, levantou aquela poeira, fez aquele barulhão. Do outro lado do abismo, o ratinho olha para o elefante, você viu a barulheira que nós fizemos, hein? Quem fez foi o elefante. Tadinho, não fez nada. Nós somos assim com Deus. Às vezes nós olhamos lá, você viu a minha conquista? Você viu a minha vitória? Você viu quão bom eu sou? É você que é? Ou Deus que fez você assim? Nossa suficiência vem do Senhor. O homem não veio do macaco, como muitos dizem. Mas ele pode voltar para o macaco. Pode voltar literalmente a ser um animal. Se você tem dúvida, a Bíblia diz que Nabucodonosor, um baita de um rei, grande governador da sua época, começou a conquistar várias terras. E então, ele olha para si, olha para o seu reino, e diz assim, grandes coisas eu conquistei. Consegue ver? Nabucodonosor era ímpio, e mesmo assim Deus disse assim, eis aí Nabucodonosor, meu servo. Deus usou Nabucodonosor para subjugar o seu povo. E Nabucodonosor ganhou muitos reinos. Ele diz, eu fiz grandes coisas. Diz a Bíblia que pouco tempo depois dele dizer, eu conquistei, ele também disse, eu pastei. Literalmente começou a pastar como um bicho, porque confiou demais naquilo que ele era, e Deus só deu uma humilhadinha nele. Eu já vi casos de pessoas se dizendo importantíssimas, que não precisavam de ninguém. Eu sou o cara. Daí está lá, inteligente, esperto, saudável. O Alzheimer chega na vida dele. E então a mãe dele, aquela senhorinha que ele xingou a vida toda, precisa colocar comida na boca dele. Precisa trocar a fralda dele. E olha que se dizia ser o cara. Ainda que você tenha reservas, ainda que você tenha cartas na manga, diante da circunstância difícil, ou das circunstâncias que nos aparecem, lembre-se sempre, a sua suficiência vem de Deus. É Ele que te sustenta, é Ele que nos coloca de pé. Quer mudar de vida? Olhe primeiro para cima, e não para o lado, não para aquilo que você tem. Segunda coisa que nós vemos que esse povo fez, é que eles fizeram vários reservatórios de água. Versículo 9, você pode acompanhar comigo? Notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. Normalmente, como que funcionava? Antigamente as cidades eram cercadas por muralhas, não era igual hoje, tudo aberto, mas eram muralhas e grandes portas. Quando um exército inimigo queria atacar uma cidade, normalmente a cidade corria lá para dentro, fechava o portão e ficava escondidinha. Daí o que o exército inimigo fazia? Eles sitiavam, eles se colocavam ao redor da cidade e diziam o seguinte, olha, ou eles saem, ou eles vão morrer de fome e de sede. Porque é óbvio, normalmente dentro da cidade não tinha esses recursos. Só que esse povo aqui de Judá era esperto. Fizeram 2 reservatórios até, para dizer o seguinte, olha, pode cercar a Síria,
pode cercar Estado Islâmico, Estados Unidos, estamos tranquilos. Então, eles disseram, não, estamos bem. Só que mesmo assim acabaram se entregando, acabaram morrendo. Porque a guerra deles não era apenas contra a Síria, mas a guerra deles era com Deus. Eles disseram, não, pode vir um inimigo, não tem problema não. Só que eles não estavam percebendo que o grande inimigo deles não era a Síria, mas era Deus que estava furioso com eles. Mas eles estavam dizendo assim, olha, nós temos o plano B. Se esse açude aqui secar, se esse reservatório de água secar, temos outro. Então, temos muito tempo aqui. Não é assim que muitos fazem? Sempre tem alternativa. Ó, a alternativa A é essa daqui. Se não der certo, tem o plano B. Ele vai lá, ele investe na Petrobras. Mas também na Vale do Rio Doce, né? Se quebrar uma, tem outra. O cara, ele confia demais no currículo dele. Mas ele diz, além do currículo, eu tenho amigos lá na prefeitura, tenho amigos naquela empresa, não tem como as coisas não dar certo para mim. Eu tenho reservas. É o ímpio que faz prece lá para o santo e faz prece na macumba. Pede para um e pede para outro. Se não der no lugar, vai dar no outro. É sempre assim. Mas não adianta, meu irmão. Pode ter certeza. Uma hora toda a fonte seca. Uma hora os seus recursos vão acabar. Se você não olhar para cima, uma hora a sua fonte vai secar. É sempre assim. A Bíblia diz que chega a mulher samaritana diante de Jesus. E Jesus diz assim para ela, você vai beber desse poço? Se você beber dele, você vai ter sede novamente. É assim que acontece conosco. Nós procuramos satisfação no emprego, numa realização, numa companhia, no sucesso, na fama, na estabilidade. E às vezes nós desfrutamos um pouco, sim, mas a sede vem. E nós conseguimos perceber, não preencheu, não saciou a minha sede de fato essas coisas. A mulher samaritana teve 5 maridos. 5 maridos. E mesmo assim, não tinha sido saciada. Talvez você não teve 5 maridos, mas seus 5 maridos foram diferentes. Talvez a sua esperança era a família. Não, a minha família é sólida. Até que um dia uma enfermidade chegou e pronto, destruiu a família. Não, o meu emprego é sólido, é estável. E um dia você vai mandado embora. O que tem sido os seus maridos? O seu currículo? A sua inteligência? Sua força? Sou alguém novo, jovem, me adapto a qualquer situação. Eu tenho certeza, se você continuar com esse pensamento, você pode buscar satisfazer a sua sede em qualquer lugar, em qualquer poço. Momentaneamente você pode até conseguir. Dizer que o pecado não traz alegria é mentira. Momentaneamente é bom. Mas a sede vai sempre continuar. Você já experimentou olhar para cima? Você já experimentou olhar para Deus e dizer, Senhor, sacia minha sede. É de Ti que eu preciso. As coisas naturais sempre vão nos levar à secura. Não importa quão boa elas sejam. Vocês devem lembrar do Ronaldo Fenômeno, né? Jogador dos outros times aí. Tinha tudo que é tipo de mulher bonita aos seus pés. Daí saiu lá, Thiagão Traveco. Por que será, hein? Tinha tudo que um homem queria, fama, sucesso. Mas a sede continua. Vamos tentar matar a sede de outro jeito. Talvez foi o que passou na sua mente. Terceira coisa que nós vemos que esse povo fez para ser salvo da desgraça, da destruição, eles fizeram o seguinte, eles salvaram uma coisa destruindo outra. É o que nós lemos aqui no versículo 10. Também contareis as casas de Jerusalém, e delas derribareis para fortalecer os muros. Ideia de português esse povo, hein? É o seguinte, o muro está faltando uns pedacinhos ali, a gente precisa tapar o buraco. Vamos fazer o quê? Desmancha a casa. Pedreiro inteligente, hein, Edvaldo? Um servente desse aqui, meu irmão, você não precisa de ninguém. Olha a ideia do povo. Vamos fazer o seguinte, para tapar o muro, destrói a casa. Para salvar o povo, destruíram o povo. Querendo salvar, acabaram, na verdade, levando o povo à falência. Mais rápido ainda. É aquele fulano, é aquele pai de família que tem verdadeiramente o desejo de dar o melhor para a sua família. Isso não é apenas algo divino, não é algo normal, natural. Você não precisa ser um iluminado para querer dar o melhor para os seus filhos, você precisa ser apenas um pai normal. Só que aquele pai que quer tanto melhor para a sua família e não percebe e acaba destruindo a família. Ele quer tanto dar um futuro melhor para o filho, que ele acaba esquecendo do presente.
acaba esquecendo de ser presente, é um baita de um ausente na vida do menino, na vida da menina, porque está pensando apenas no amanhã. Não, eu quero que ele tenha uma boa faculdade, um bom estudo, um bom emprego. Isso é louvável. Só que adianta você querer consertar lá na frente, deixar um tanto de buraco hoje? Não adianta. E convenhamos, se você tem filho pequeno, você sabe o negócio, é chato às vezes. Às vezes eu não tenho paciência, mas fazer o quê? Já jogou bola com criança? Você joga a bola para a criança. A criança joga a bola para você. Você joga a bola para a criança. Ela joga a bola para você. Você faz isso 257 vezes. E ela joga a bola para você. Você não está aguentando mais, está com bursite, artrite, está com tudo no braço. Na perna. Só mais um pouquinho, papai. Só que muitos pais não conseguem perceber que isso é de suma importância para o filho. É aquele tempo, mãe, que às vezes você gasta horas assistindo a novela da Globo lá, do demônio, e não consegue, às vezes, tirar 5 minutos para fazer uma trancinha no cabelo da boneca da menina. Daí depois a menina, o espelho dela é artista do SBT. Você vai dizer, aonde foi que eu errei? Ora, você só não teve tempo. Uma vez eu vi uma charge que era mais ou menos assim. Estava lá a menininha com 3, 4 anos, dançando quadradinho de 8. E a mãe, nossa, que bonitinho, requebrado. Estava a menina ali com 8, falando palavrãozinho. Nossa, personalidade forte, hein? E estava com 14 anos, grávida. E a mãe, aonde foi que eu errei? Ora, em tudo. Na criação, na falta de tempo, na falta de atenção. Não adianta você querer apenas o melhor do seu filho amanhã, sendo que você não é presente hoje. Daí esse povo aqui construiu uma coisa e destruiu outra. É aquele pai que pensa tanto no futuro da filha, e quando ele volta para casa, a filha foi nas mãos de outro. O menino foi para as drogas. Tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele morava longe, então ele ia embora apenas de 15 em 15 dias. Só que queria dar o melhor para o filho, e eu via que era de coração. Daí teve um dia, ele está na casa dele, voltando para o serviço, ele disse que ele foi dar tchau para a filha dele, a menina foi amarrar o cabelo, está um piercing no umbigo lá. E, nossa, minha filha, não sabia que você tinha isso? Será que se tivesse mais presente, não veria? 4 meses depois, está uma barriguinha aparecendo assim. Nossa, você está grávida. E se ele fosse mais presente? E se ele fosse um pai que, em vez de pensar tanto em dinheiro e no amanhã, às vezes ganhava um pouquinho menos, mas conseguia ser mais presente na vida do filho? Daí não sabemos porque os nossos filhos se perdem nas drogas, no homossexualismo ou no mundanismo. Eu falo para você que eu vejo às vezes pais verdadeiramente cristãos, mas com os filhos totalmente perdidos. E eu já vi um tanto de pastor desse jeito. Pastor que ama a Deus. Casais que amam a Deus, mas os filhos totalmente perdidos. Daí eles perguntam, mas por quê? É porque às vezes ele tem tanto tempo à igreja que não consegue estar com o menino. Ele pensa tanto na obra, que se esquece que a obra começa em casa. Tem tanto tempo para pregar para os outros, que não consegue tirar 10 minutos para ler uma Bíblia infantil e aplicar na vida do menino e da menina. Aí não sabe por quê. Daí está lá, passa o dia inteiro na Babilônia da escola, aprendendo só coisas erradas, e depois diz, aonde foi que eu errei? É a mesma coisa do professor, né? Ensina tantos, eles não conseguem ensinar o filho. Conta que uma vez, um rapazinho, um menino, chegou no pai dele, médico, e disse o seguinte, pai, quanto que é a consulta do senhor? Porque o pai dele estava sempre trabalhando. Ah, meu filho, pode ficar perguntando essas coisas, estou cheio de coisa para fazer, estou cheio de trabalho, você com essas perguntas aí, o que interessa para você? E o pai trabalhava muito. Pai, só fala para mim quanto que é a consulta do senhor? Ah, tá bom, vai, é R$300. E quanto tempo o pai dura mais ou menos a consulta? Uns 40 minutos, 1 hora. Então esse menininho, depois de 3 meses, vai ao consultório do pai, com um porquinho, todo quebrado, um monte de moeda, um monte de nota amassada, e diz, pai, tem R$300 aqui, dá 40 minutinhos para mim? Oh, quão triste deve ser, hein? O filho, antes de querer um futuro, sabe o que ele quer? Ele quer você, pai. Ele quer você, mãe. Ainda que seja para fazer coisas que aparentemente são insignificantes. Brincar de carrinho com o moleque, quer uma coisa mais chata que isso aí? Tá. Acabou, filho. Não, pai, de novo. Um negócio chato, hein? Eu gosto de brincar mais com o maior. O maior joga videogame, joga bola. Ah, é uma maravilha. Mas o menorzinho não, tem que ficar brincando de lutinho com ele. E
Pai, eu sou Naruto, eu sou não sei quem. Fazer o quê? Tem que lutar. Nossos filhos, eles querem a nós. E às vezes, o cara pensa tanto no futuro, que a esposa está solteira, dentro de casa. É um beco sem saída, realmente é difícil. É difícil. Precisamos proteger o muro, mas também precisamos proteger a casa. Agora, muitos resolvem isso de forma errada. Muitos resolvem isso criando, na verdade, mais problemas. Às vezes o problema dele era falta de dinheiro. Ele consegue dinheiro, mas vendendo os seus valores. E agora, a sua consciência não deixa dormir, porque ele sabe, isso que eu estou fazendo errado, estou passando a perna no patrão. É injusto. Eu consegui subir porque eu pisei no outro. O problema do irmão era a solidão. Desesperado para arrumar uma companhia. Daí o problema muda. Não é mais a solidão, mas é uma companhia. Não adianta, meu irmão. Se você não olhar para cima, se Deus não preencher você, você não vai ser preenchido por ninguém. Você pode ter carro, filho, concurso, faculdade, emprego, mas sempre vai se sentir vazio. E a última coisa que esse povo tentou fazer, a última atitude para resolver os seus problemas e ser feliz, eles só tinham problema, eles não estavam nem aí para o amanhã. Estava nem aí com nada. Deus iria julgar aquele povo por conta deles estarem distantes de Deus, no pecado. E eles não estavam nem um pouco preocupados. Eles não estavam preocupados com o dia de amanhã. Estavam preocupados apenas ali, com aqui, com agora. É o que nós lemos aqui no verso 13. Olha para você ver comigo. Ele dizendo, porém, a Síria cercando eles, o inimigo vindo para cima deles, Deus furioso com eles, tirando a proteção deles. Olha o que o povo pensava. Porém, é só gozo e alegria que se vem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, picanha contra filé, cerveja, bebe-se vinho, e se diz, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Consegue ver o pau quebrando. E o povo está nem aí para o dia de amanhã. Vamos desfrutar do hoje, sem nos preocupar com o que vai acontecer depois. Esse negócio de inferno é besteira. Não é esse pensamento que muitos têm? Para com essa história da Idade Média, de inferno, de céu. Não, isso é muito antes da Idade Média. É desde que quando o mundo é mundo, desde quando Deus é Deus. Porque, convenhamos, se não há céu, se não há recompensa para quem faz o que é correto, e se não há punição para aqueles que fazem o que é errado, qual que é a conclusão que nós tiramos? Podemos viver do jeito que queremos, porque não vai ter punição nem recompensa. Tem uma canção do Beatles que diz isso, né? Imagine o mundo sem céu, sem inferno. Ora, comamos e bebamos que amanhã morreremos, podemos viver de qualquer forma. Mas isso é um engano. O que a Bíblia diz é o seguinte: importa que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo para receber, segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Quer você acredite ou não, meu irmão e minha irmã, um dia todos nós estaremos diante de Deus. Você e Deus. Eu e Deus. Você vai entrar na salinha de Deus lá, Ele vai fechar a porta, vai colocar uma cadeirinha e você do outro lado. Você não vai poder ficar dando desculpa. Ah, Deus, eu traí, mas também a minha esposa, 1 mês deixando eu de jejum lá. Não estou preocupado com a sua esposa, estou preocupado com você. O problema dela eu resolvo depois. E agora? Ah, não, eu roubei, mas também estava num momento difícil. Não estou preocupado com isso. Roubo é errado. Você não vai poder dar desculpa. Ah, Deus, assim, eu não sabia, meu pastor nunca pregou. Você não tem Bíblia na sua casa? Sabe ler? Ah, pastor, eu não sei ler. Falei, tá bom, a Bíblia diz que nós temos que achar Deus de qualquer jeito. Que o homem é indesculpável, como diz Paulo em Romanos. Basta você olhar para a natureza. Olha o que Paulo diz. Olha para a natureza. Você acha que esse universo surgiu de uma explosão cósmica? Viemos da ameba. Que deu uma explosão e caiu o sol no seu devido lugar, flutuando nada. Os países circundando o sol, sem se chocar. A terra ali, não muito próxima, nem muito longe, com as condições propícias para que pudesse haver vida. É do nada isso daí. A terra, o seu tamanho, ela não é nem um pouco maior e nem um pouco menor, porque a gravidade ia matar todos nós. Você veio do nada. Você tem que dar um jeito, meu irmão, e descobrir que Deus existe. Se você não descobrir, você está lascado. É o que a Escritura diz. Uma vez conversava com um amigo no quartel e ele estava debatendo com um ímpio. O cara não acreditava em nada. Então, olha o que o ímpio disse para ele. É besteira esse negócio de céu e inferno. Para que viver essa vida toda certinha do jeito que você vive?
o marido de uma só mulher, não vai poder curtir a vida. Beber, fumar, sair, fazer horrores. Sendo que todos vamos para o mesmo lugar. Essa era a tese dele. E esse meu amigo, de forma muito sábia, disse assim, olha, eu venho falar para você, tem uma possibilidade, você está certo. Realmente, de todos nós irmos para o mesmo lugar. De ser só essa vida e acabou. Mas se for verdade esse seu lado, eu creio que mesmo assim eu não estou perdendo nada. Vivendo da maneira que eu vivo. Amando a minha esposa, sendo honesto no meu trabalho, sendo fiel para com as pessoas, não sendo mentiroso, eu creio que eu não estou perdendo nada. Agora, também tem uma outra possibilidade que você deveria pensar, ainda que a chance seja remota. Tem uma possibilidade desse livro preto que eu carrego, dizer a verdade. E um dia todos nós estaremos diante de Deus. Seremos julgados por Ele, como diz Apocalipse, um por um. De um dia todos nós estarmos diante do tribunal de Cristo. Eu sei que é uma palavra, mas é literalmente essa palavra, tribunal, para ser julgado. E se o que eu creio é correto, eu venho falar para você, você está em maus lençóis. Literalmente frito. Quem não tem um senso de um futuro, ora, não consegue viver um presente decente. Só que nós não somos bichos. Bichos não têm propósito. Você acha que a galinha tem um propósito na vida da galinha? Por que você acha que a galinha cisca? Olha, cisca para comer. Por que ela come? Para ficar forte. Fica forte para quê? Para ciscar de novo. Ciscar de novo para quê? Para comer. Para ficar forte outra vez. Para ciscar outra vez. Essa é a vida da galinha. Não tem função, não tem finalidade, não tem objetivo. Nós não somos bicho. Nós não precisamos ficar perguntando como esses filósofos, de onde vim, para onde vou. A Escritura diz que nós viemos de Deus. E aqueles que se arrependem dos seus pecados vão voltar para Deus. Independente das pessoas, todos serão julgados por esse Deus. Você pode se safar, meu irmão, dos julgamentos aqui da terra. Você pode se safar das crises aqui da terra. No seu casamento, na sua vida financeira, em qualquer lugar. Mas você não tem como você se safar do julgamento de Deus. Porque a Escritura diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Você pode se safar dos olhos da sua esposa, do seu marido, do seu patrão. Fiz escondidinho, ninguém vai ver. Meu pastor nem sonha com isso. Pode enganar. É claro que pode. Mas não se esqueça que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Não tem como você esconder. Como diz o Salmo 139, se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me havia de guiar a tua mão. Não tem como você fugir, meu irmão. Não tem como você fugir de Deus. Um dia Deus voltará na pessoa de Jesus Cristo. E esse mesmo Jesus Cristo, que foi assunto aos céus, que foi crucificado como um fraco, como um desprezível, ele vai voltar como Rei da Glória, para julgar todos aqueles que de fato creram ou não no seu Evangelho. E daí sim, seremos recompensados ou punidos por conta daquilo que nós fazemos. Não vai adiantar você dar desculpa. Eu fui uma boa pessoa, frequentava a igreja, dava o dízimo de vez em quando. Dá umas derrapadinhas também, né, Senhor? Eu não sou de ferro. Seremos punidos ou recompensados por meio daquilo que fazemos. Se contra a Síria esse povo estava vendo brecha no muro, você imaginou já contra Deus? Que desculpa que você vai dar, meu irmão? Por que você não obedeceu? Senhor, por quê? Por quê? Olha, com os meus filhos eu faço isso. Errou, não vem falar por quê não. Pede perdão e muda. Eu sou só um pai normal. Eu não sei ficar dando desculpa. Pai, mas o meu irmão fez isso e por causa... Não, pare de por quê. Assume seu erro e muda. Deus, pode ter certeza, é muito mais duro do que eu. É muito mais justo, muito mais honesto. E Ele vai julgar a todos nós. Algumas dessas atitudes que esse povo fez foram certas, é verdade. Mas não adianta apenas fazer coisas corretas sem a bênção de Deus. Não adianta você ter provisão, você ter atitudes corretas, mas o Senhor não ser contigo. Como diz o Salmo 127, eu coloquei ali. Salmo 127, verso 1 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta você fazer coisas corretas sem a bênção de Deus. Se Deus não abençoar o seu emprego, em vão é o seu currículo. Se Deus não abençoar a sua vida, em vão é o esporte que você pratica a vida toda. Olha, se você tem dúvida, eu vejo esportistas, alimentação mais regrada do mundo.
Como aquele jogador Serginho do São Caetano, na flor da idade, o físico top, cai no meio do campo e morre. Essa semana eu vi o caso de um rapaz, de um surfista, surfando, embolia pulmonar, caiu, morreu, acabou. Agora você acha, não, pastor, sou uma pessoa saudável, só como coisa verde, corro 5 vezes por semana. Você acha que apenas isso é o suficiente para você se manter de pé. Se a graça de Deus não for sobre nós, estamos perdidos. Que Deus venha entrar na nossa vida, não para julgar, mas sim para salvar, mas sim para abençoar. E que nós venhamos de fato a reconhecer que sem eles nós não somos nada, absolutamente nada. Você acha que eu venho pregar todo dia, todo culto, de que forma? Senhor, eu sou um bom pastor, convenhamos. Eu não sou como esses preguiçosos aí que acordam 10 horas da manhã, não. Trabalho das 6 às 11h30 todo dia. Você acha que é assim que eu venho? Trabalho muito. Mas dobro o joelho e digo, Senhor, eu não posso fazer a igreja crescer, eu não dou conta. Eu não posso pegar a palavra e enfiar na cabeça lá do irmão e da irmã. Se o Senhor não tocar o coração, é em vão tudo que eu faço. E você também, meu irmão, você não é muito diferente de mim, não. Aqui no versículo 8 diz assim, tira-se a proteção de Judá. Essa palavra aqui, proteção, no original é makar, que significa cobertura. Tira-se a cobertura do povo. Imagina uma tempestade e de repente sai o teto. Era mais ou menos o que estava acontecendo aqui com esse povo. Jesus, ele dá uma ilustração no Novo Testamento maravilhosa. Ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis como uma galinha junto os pintinhos, te colocar debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Olha a ilustração maravilhosa que Jesus dá. Assim como a galinha protege os filhinhos ali, para que nada de mal aconteça, para que nenhuma chuva caia. Eu quis fazer assim com vocês, mas vocês saíram da minha cobertura. É o que nós fazemos com Deus. Deus quer o tempo todo nos cobrir, nos abençoar. E nós que nos afastamos dele. Eu vejo gente insegura o tempo todo. Sim, alguns inseguros talvez com medo do inimigo, desemprego, barata, borboleta. Nós vemos gente insegura com medo de um monte de coisa. Mas você tem que ter medo de você estar sem a cobertura de Deus. Porque se você estiver sem Ele, meu irmão, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Se estiver com Deus, todavia, você não precisa se importar com o tamanho do inimigo. Um dos nomes de Deus, diz a Escritura, já estou encerrando, é Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. Israel era desse jeito. Israel, quando estava em obediência, quando estava com Deus, derrotou Jericó, literalmente no grito, uma muralha intransponível. Vencia exércitos aparentemente indestrutíveis, mas todavia sem a proteção de Deus. Perdia para uma cidadezinha pequenininha chamada Ai. Tem um nome, não dá medo, né? Como que chama aquela cidade? Ai. Não põe medo de ninguém. Só que sem a proteção de Deus, eles sempre perdiam. Aqui, em Isaías, tem uma profecia maravilhosa. Judá estava sendo exprimido pela outra nação, pela Síria. A Síria e um outro povo querendo acabar com Judá. O rei ora e diz, Senhor, nos ajuda. Aqui no livro de Isaías, nesse mesmo livro. E Deus diz assim, pede um sinal para mim. E o rei, não vou pedir um sinal nenhum. E Deus diz, não, eu vou dar um sinal, de que eu estou com vocês. E olha o sinal que Deus diz que vai dar. Eis que a virgem conceberá. Você imagina o povo? Deus, os Estados Unidos está vindo para cima da gente aqui. A Síria quer arrebentar com a gente. O senhor está falando de virgem ter filho. Não quero saber de plano de gravidez, não. Quero saber como que nós vamos nos safar desse exército inimigo. Mas é óbvio ali, Deus não estava dando dicas de gravidez para ninguém. Ele estava dizendo o seguinte, se eu estiver com vocês, milagres como uma virgem ter filho, vai acontecer no meio de vocês. Se eu não estiver no meio de vocês, nem a mulher fértil e o homem fértil terão filhos. Se eu estiver com vocês, o fraco pode vencer o forte. Não importa se a Síria está vindo junto com os Estados Unidos, com a Coreia do Norte. Se eu estou com vocês, o Todo-Poderoso vai vencer essa batalha. E é isso mesmo que Deus vai ensinar para mim e para você. A única coisa que pode proteger o seu casamento, meu irmão, é o amor de Deus sobre você, sobre a sua esposa, sobre o seu cônjuge. Não são as dezenas de livros que você leu. Não é a sabedoria que você tem.
Não é a beleza que você tem, mas é apenas Deus. A única coisa que pode proteger você do juízo final não é o seu currículo de tudo aquilo que você fez enquanto você estava aqui, mas é você chegar diante de Deus e dizer: fui lavado pelo sangue do Cordeiro. A única coisa que pode proteger você na crise é você se refugiar nos braços do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91. É apenas isso. A única coisa que pode nos livrar do juízo vindouro chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Apenas Ele. Só que o preço é como diz 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e me buscar, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não há outro caminho. A única forma do inimigo não entrar na minha e na sua vida é quando Deus de fato entra e permanece conosco. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé, por favor?